Olá, Voz de Sucesso! A gente vem complementar a aula anterior, a videoaula anterior, sobre estilo natural de falante. Você já deve ter feito o seu questionário e já identificou se o seu estilo predominante é o analítico, é o expressivo, é o amigável, o controlador. E você com certeza observou que alguns deles são estilos secundários seus. A gente sempre gosta de desenvolver todos e principalmente ter abordagens em grandes plateias de um pouquinho de cada, porque lembre-se que a sua audiência e o seu interlocutor terá um desses estilos e o apelo de conexão com cada um desses estilos é diferente essa motivação. Lembrando disso, é importante, agora você definindo um pouco o seu estilo, é importante a gente se lembrar que tem estilos de palestras e estilos de palestrantes. Eu vou, nesse vídeo, fazer um panorama disso, tá bem? Estilos de palestras. Tem a palestra educacional, que é a informação. Talvez essa videoaula seja educacional, para a gente aprender aqui, para nós aprendermos juntos sobre os estilos de falante. Existem também educação corporativa nas empresas, as aulas mesmo, toda a educação. São palestras que têm o cunho informativo, educacional, de conteúdo mesmo, técnicos, acadêmicos, não só técnico como acadêmico, conteúdo. Palestras motivacionais, que trazem inspiração, trazem motivação, realmente sacodem esse público, fazem com que eles saiam dali transformados com mais energia e inspiração para a sua vida. Palestras técnicas, são tópicos técnicos específicos. Às vezes você precisa trazer um tema de tecnologia da informação, de instruções, de um manejo de um equipamento, de uma máquina, e ali é uma fala exatamente com esse cunho de uma instrução técnica para aquele fim bem objetivo e bem específico. Existem palestras de entretenimento que muitas vezes acontecem nas empresas, em congressos, em algum momento eles trazem algo para entreter, geralmente com arte, com comédia, com teatro, com música, às vezes malabarismo, circo. Eu já fui a muitos congressos, por exemplo, de RH, que tem toda a parte técnica de gestão das empresas, de recursos humanos, mas sempre vinha uma com entretenimento, que traz aquela beleza e essa arte para a plateia. Em seminários sempre é bom ter alguma desse estilo também para compor. A empresarial são aquelas palestras que trazem informações do negócio, de empreendedorismo, em reuniões de negócios, em associações, e até tem uma linha tênue aí com a apresentação de reunião. A apresentação de reunião de empresa, você vai trazer também questões de resultados, de perspectivas e do negócio. Tá bem? Tem a palestra de vendas, que, como o próprio nome já diz, é autoexplicativo, é venda de produto ou serviço. Vai usar persuasão, esse convencimento, que é diferente. O convencimento é mais pelos argumentos de informação, e a persuasão ela traz um cunho emocional, assim, pega um apelo emocional para chegar ali no público, e de marketing, que traz a venda para efetivar mesmo esse objetivo de vender aquele produto, serviço e, por que não, às vezes uma ideia, um projeto. Palestras políticas são questões políticas e sociais, às vezes são falas de políticos, de pessoas com projetos sociais, então é um estilo. Agora existem vários estilos, você aqui que quer desenvolver a sua expressividade no curso de oratória, você pode estar querendo se aperfeiçoar numa apresentação de TCC, que também é importante. Você é advogado e tem uma audiência que você tem que defender, e também tem vários estilos, treinamentos nas empresas. Vou tomar um gole d'água, isso é importante, eu não vou cancelar o vídeo porque a nossa fala é humanizada e vem um pigarro. E aí, pigarro é a tosse, se a gente bebe uma água na hora, ajuda muito, porque rearranja aqui o sistema deglutitório. Tá? Veio aqui. Treinamentos nas empresas você pode desenvolver. Quando você se desenvolve como palestrante, você também tem essa capacidade de desenvolver um treinamento mais profundo
mais extenso numa empresa. O workshop, que é um pouco mais extenso que a palestra, que passou de 1h30, já é workshop, tem dinâmicas, tem práticas junto. Pitch de vendas, que é super rápido, às vezes é 1 minuto, 2, 3. A conversa de elevador, que às vezes é o tempo que você tem de trazer uma ideia para o gestor e para a alta gestão da empresa. Lives, reuniões, então são vários formatos e aqui ao longo do curso você terá a oportunidade de escolher um formato, de praticá-lo e desenvolver com mais profundidade. É importante saber o seu estilo ou os formatos que você quer se colocar. E aí, só mais uma subdivisão aqui, são os tipos e estilos de palestrante. Um panorama também para você já ir se identificando. Por exemplo, tem aquele palestrante empoderado, que vai trazer energia, já começa e já chega com a plateia com aquelas músicas e já chega trazendo essa energia, essa força, esse dinamismo. Eu mesmo não sendo o meu estilo predominante, ele não é o meu estilo predominante, mas eu faço isso. E muitas palestras que eu faço para grandes públicos ou instituições, tem uma música que eu já começo motivada, assim, e antes de eu entrar eu deixo aquela música e aí o público tem um vídeo assim do pessoal mexendo com o corpo e com a voz, que tem a ver com o meu tema, e fica essa música com bastante energia. Quando eu chego, esse público já está aquecido. Eu acho bem interessante trazer um pouco de energia, se for o seu estilo. É muito comum nos palestrantes coaches que tem agora, os motivacionais. Por exemplo, o Tony Robbins vai chegar aqui pra gente também. Ele é um grande exemplo. Ele já chega com música, o público pra cima, ele dança, e ele faz, dá aquela aquecida, aquela energia naquele calor humano. É um estilo. Estilo número 2, o científico. Ele é técnico e tem um aprofundamento de pesquisa, de conteúdo, geralmente uma pesquisa até que ele próprio fez, como é o exemplo da Amy Cuddy, que é uma psicóloga social americana da Universidade de Harvard. E você pode assistir a palestra da Amy Cuddy na plataforma TED Talks. Pergunta pra gente no privado depois e a gente pode passar também aqui no final desse módulo o link da palestra dela. Ela fez todo um estudo sobre o poder da comunicação, a comunicação de poder, o poder do corpo. E ela traz esse estudo aprofundado, inclusive ela estudou e analisou os hormônios, a reação dos hormônios do nosso corpo com essas poses de poder que dão segurança para se apresentar em público. E ela, então, tem um cunho científico. Mas percebam aqui esse terceiro estilo, que é o storytelling, que é o contador de história. O palestrante expressivo, ele sempre vai ter uma história para contar, ou dele, que é quase um case, ou de uma metáfora, ou de alguém conhecido, ou algo que ele estudou, um filme que viu, ou um cliente seu, um paciente, vai ter uma história. Isso envolve muito. A gente sabe que o campo do storytelling, da contação de histórias, é como a humanidade foi passando a cultura ao longo desses anos. O próprio Jesus Cristo, com as suas parábolas, era uma grande contação de histórias desse livro que é a Bíblia, que é uma referência até hoje para a gente. Então, isso é muito importante. O contador de histórias, ele envolve, ele inspira, ele conecta e influencia a audiência. A linha tênue dele com o case é que o palestrante case, ele vai contar o seu case, o seu caso de superação. E o storytelling, geralmente, são histórias com outros protagonistas. Muitas vezes tem uma jornada de herói que ele vai contar de outra pessoa. O storytelling também é interessante porque a gente não pode também se deter muito àquela história muito aprofundada, não trazer dados, não trazer benefício, ficar só na teoria e na fantasia. Então tem que se ligar que tem que trazer questões informativas também. E aqui eu achei interessante, no caso storytelling, aqui para vocês, porque eu considero que tanto o Tony Robbins como a Amy Cuddy, eles trazem storytelling. A Amy Cuddy conta como ela era tímida, que ela teve um trauma
por causa de um acidente, que ela teve uma doença, que ela achou que ela não ia conseguir ser nunca uma palestrante, se colocar para o público. Ela conta essa superação antes mesmo de contar a pesquisa dela. Tudo isso na mesma palestra. Vejam como as coisas se misturam. E claro que não é o predominante é a pesquisa, mas ela traz storytelling para envolver. E o Tony Robbins é cheio de história da vida dele, como que ele se tornou uma pessoa com sensibilidade para curar os outros, porque ele tinha que cuidar da própria mãe, que era depressiva. Ele conta uma história, uma jornada de herói dele. Então, geralmente, quem é um palestrante de sucesso tem alguma história interessante para envolver, para contar. Não desprezem o storytelling, mesmo que não seja o seu estilo predominante. E aqui no case de sucesso são, como foi dito, conteúdos da vida prática, que a pessoa traz a superação. Geralmente é uma palestra que não tem cunho científico, o próprio exemplo da vida desse vencedor já é uma inspiração, e temos como exemplo Geraldo Rufino, que é um brasileiro, e muitos outros. Temos o artista, que é um palestrante que conquista a atenção máxima do público. Quem traz muito cunho artístico nas suas palestras é a palestrante Leila Navarro, muito embora a Leila Navarro seja também motivacional. Mas o artista, ele vai trazer, às vezes, até um teatro, ele vai declamar. Eu gosto de trazer declamações e músicas nas minhas. Eu considero que eu coloco um pouquinho de cada coisa, sabia? O atleta, são palestrantes bem valorizados hoje. Por exemplo, o Bernardinho, Oscar Schmidt. O Bernardinho, a palestra dele está em torno de R$40 mil. Eu fui a grandes simpósios nacionais com o Bernardinho como uma grande estrela, porque esse atleta, ele vai trazer o case dele de vitória. A disciplina e a vitória que eles tiveram e a dedicação como atletas, e traz isso como inspiração para a vida pessoal e para as equipes, trazendo resultados e comprometimento. Então eles são muito valorizados. E aí é uma analogia da vitória que esse atleta traz para a gente. E o filósofo, ele está muito em alta também, porque ele vai trazer aquela inspiração, aquela coisa mais profunda. Ele vai abastecer as nossas angústias com uma maneira diferente de enxergar a vida, a existência, o transcendental, traz mensagens. Eles discutem coisas das nossas vidas. Muitas vezes eles nem slide têm, porque é uma conexão tão grande ali. Eles trazem essa ideia da filosofia, esse olhar que transforma. A gente tem dois grandes famosos, por exemplo, no Brasil com esse estilo, que é o Leandro Carnal e o Cortella. E são palestras realmente que trazem aquela ideia e dão uma chacoalhada na nossa vida. Eu, analisando aqui, eu considero que eu tenho um pouco de cada um. E eu quero que vocês eu não vou contar para vocês ainda qual é o meu estilo predominante, mas eu quero que vocês façam a análise de cada um desses estilos de palestrante e vão dar uma nota de 1 a 10. Você olhou assim, olha, o empoderado, dinâmico, eu tenho um pouco, às vezes eu coloco uma energia, mas não é o número 10, eu acho que para mim tá 7, vai. O científico, eu trago pesquisa, eu trago informação, para mim tá uns 8 ali, vai. O storytelling, eu sempre conto alguma coisa, uma história, um filme, para mim tá de 8 para 9. O case de sucesso, eu trago uma superação minha, como que eu consegui aquele benefício que eu tô trazendo, para mim tá perto de 8. Não é o principal, talvez 7, 7,5. O artista, eu gosto de cantar, eu trago uma poesia, eu mexo com a plateia, não é o principal, mas para mim tá 8. Atleta, não é o meu, não é o meu. O filósofo, eu gosto de trazer algo profundo, eu troco com eles, eu sempre trago qual é o âmago daquela questão que eu estou trazendo, o que isso tem a ver com a nossa vida, que mensagem que é muito a minha cara também, tá 8, 8,5, quase 9. E assim você vai vendo, e vai vendo que pode trazer um pouco de cada em sua palestra e definir o seu estilo, a sua singularidade, voz de sucesso. Quando se define a singularidade, por exemplo, na parte científica e analítica da minha palestra, minha singularidade é todo esse estudo que eu tenho
caminho com voz, com fonoaudiologia. Muito embora eu seja filosófica, as trocas que nós temos aqui vão além da voz da oratória, é para a vida. Muito embora eu sempre cante alguma coisa, eu declame algo, eu traga mensagem, eu tenho um pouco de cada. Mas dentro do científico do meu tema, a minha singularidade é a voz. E com essa voz eu trago para um lado artístico também, para cantar uma música, para mexer com vocês. Então vão vendo a singularidade que vocês têm e onde dentro dessa característica principal do viés que só você trouxe, você vai trazendo todas essas motivações e esses carismas para conectar, para transformar o seu público e ir se moldando mais e se tornando esse palestrante, esse orador de sucesso que você tanto quer ser. Vamos seguir nos próximos? A jornada está no meio.